Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O lateral esquerdo, Matias Vinha, segundo informações, tem um acordo verbal com o Corinthians para a temporada 2024. Vamos falar também sobre o executivo de futebol. O plano A segue sendo Rodrigo Caetano e as conversas ficarão mais intensas a partir do final do Brasileirão. E o plano B? O plano B pode ser Marcelo Djian, que ontem visitou o CT Dr. Joaquim Grava. Para o jogo contra o Internacional, amanhã, na Neoquímica Arena, o técnico Mano Menezes vai fazer 2 alterações, pelo menos, na equipe. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta sexta-feira, dia 1º de dezembro, e a gente começa falando sobre o jogo de amanhã. Corinthians e Internacional, jogo importante, evidentemente. O Corinthians, o risco hoje de rebaixamento é mínimo, mas uma vitória contra o Internacional já elimina qualquer possibilidade, qualquer risco, e o jogo acontece amanhã às 6 da tarde na Neoquímica Arena. Para este jogo, o Mano Menezes terá 2 alterações na equipe. Na zaga, o Gil, que cumpriu suspensão na última partida contra o Vasco da Gama, volta à equipe e formará dupla ao lado do Lucas Veríssimo. E no ataque, a tendência é que o Giovani substitua o Yuri Alberto, suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Vasco da Gama, recebeu o 3º, cumpre suspensão contra o Internacional. Devem ser apenas 2 alterações do Mano para este jogo contra o Internacional. No mais, ele deve manter o time que iniciou o jogo contra o Vasco. Ou seja, Cássio no gol, Fagner pela direita, Gil, Lucas Veríssimo e o Fábio Santos, que fará sua despedida do futebol, encerrará sua carreira de atleta. No meio-campo, Gabriel Moscardo, Maicon, Renato e Juliano. Na frente, o Giovani e o Romero, ou Romero e Giovani. Essa deve ser a formação da equipe para esse jogo contra o Internacional. Hoje, o Mano deve divulgar a lista dos jogadores relacionados para essa partida e, claro, que aí teremos mais informações sobre o provável time, mas não deve fugir muito disso que eu passei para vocês, não, tá? Só 2 alterações mesmo nessa partida, que é muito importante e pode fazer com que o Corinthians confirme de vez a sua permanência na Série A em 2024. Eu sempre falo aqui, não acredito, nunca acreditei na possibilidade do rebaixamento e as coisas, a tabela do Campeonato Brasileiro, ela se encaminha para que o Corinthians permaneça na Série A em 2024. O que você acha desse time aí para enfrentar o Internacional? Aproveita o espaço e deixa seu comentário. Bom, meus amigos, vamos falar sobre executivo de futebol. Continua sendo o plano A o Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro. É o desejo, é a prioridade do presidente Augusto Melo. O Rodrigo gosta da ideia, né? Ou pelo menos fica feliz com o interesse do Corinthians, evidentemente, é um dos, talvez o maior nome do mercado de executivos no futebol. Ele ficou muito satisfeito, muito feliz, evidentemente, como profissional, ter esse interesse do Corinthians. A partir do início de 2024, lembrando que o Rodrigo tem contrato com o Atlético Mineiro até 2026, mas a partir do início do ano não existe multa contratual. O Rodrigo poderia aceitar o convite, a proposta de qualquer outra equipe, porque acaba a questão de multa, tá? Se ele saísse esse ano, teria multa para pagar. A partir de 24 não existe mais isso. Existe um acordo entre o Rodrigo Caetano e o Atlético Mineiro de que a partir de janeiro de 2024 não existiria multa. Claro que isso facilita bastante a vida do Corinthians. Como é uma reta final de campeonato, o Rodrigo Caetano evita falar isso de forma
muito clara, muito aberta, né? O Atlético ainda briga diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Claro que o Palmeiras deu um passo muito importante, mas o Atlético está vivo, tá brigando ali ainda até a última rodada, pode ser campeão brasileiro. Teve uma arrancada espetacular com o Filipão, depois que assumiu o comando do Atlético, deu uma oscilada no começo, mas depois engrenou, embalou e hoje briga diretamente ali pelo título. Praticamente já assegurado uma vaga no G4 da Libertadores, e claro que o Rodrigo Caetano faz parte desse processo. Ele é a prioridade, ele é o plano A do presidente eleito Augusto Melo. O campeonato termina na próxima quarta-feira, dia 6 de dezembro. A partir daí, as conversas se intensificam, as propostas, as reuniões, o bate-papo, isso vai se intensificar a partir do final do Campeonato Brasileiro. Né? Tanto por uma questão ética do Rodrigo Caetano, de não ficar falando sobre isso de forma aberta, de forma clara, né? Ainda com o campeonato em andamento, com o Atlético podendo ser campeão. Então, a partir da próxima quarta-feira, a partir do dia 6 de dezembro, as coisas ficam muito mais claras em termos de futuro para o Rodrigo Caetano. Ele fez um trabalho belíssimo no Atlético, responsável por grandes contratações que o Atlético fez nessas últimas temporadas, nessa última temporada, né, também 23, mas tanto em 2022, 2021, ele já vai ali para alguns anos no Atlético Mineiro, participou diretamente da mudança do Atlético para uma SAF, né, trouxe o Hulk, enfim, é um profissional da mais alta qualidade e está, sem dúvida nenhuma, na mais alta prateleira dos executivos de futebol. Bom, e o plano B? O plano B, ele está livre no mercado. Apesar das negativas, apesar das conversas de que não há absolutamente nada, não houve nenhum tipo de contato, nenhum tipo de convite, o Marcelo Dian, ex-zagueiro do Corinthians, que foi campeão brasileiro em 90 e depois migrou para a função de diretor executivo de futebol, ele visitou o CT Dr. Joaquim Grava ontem, conversou com o Duílio, com o Alessandro, teve um encontro com o Augusto Melo, mas está livre no mercado. Né, o profissional está livre no mercado, não teria nenhuma dificuldade em contratá-lo. Era só, olha, quer vir, vamos acertar, resolve. Não é uma unanimidade, não é o nome que seja uma prioridade para o torcedor. O torcedor quer um nome forte, um nome que realmente tenha bastante peso no mercado. E aí a gente lembra do Alexandre Matos, o Paulo Pelaipe foi citado, foi comentado, mas não existiu nenhuma conversa com o Pelaipe, não existiu nenhum tipo de negociação. O Pelaipe hoje, que é executivo do Botafogo de Ribeirão Preto, mas não houve absolutamente nenhum contato com relação a uma proposta para que o Pelaipe fosse esse profissional do futebol do Corinthians. Mas o Marcelo Dian não está descartado. Tá? Primeiro, conhece o Corinthians, ele teve uma passagem entre 2015 e 2017 no Cruzeiro, conquistou uma Copa do Brasil, mas também acabou tendo uma queda para a Série B, mas está livre no mercado. Então, ele é um plano B? Ele é um plano B. Tá? Diante das dificuldades do mercado, o Alexandre Matos está bem lá no Atlético Paranaense, ainda não tem a definição do Rodrigo Caetano. Então, são nomes, são vários nomes, né? Teve o nome, né, e eu trouxe aqui para vocês o nome do Thiago Escuro, que hoje está no Mônaco, lá da França, mas esse é muito difícil pela questão de ter ido agora, há 6 meses atrás, para o futebol europeu. Dificilmente, uma coisa seria quase impossível, ele abrir mão desse trabalho que ele está fazendo lá no Mônaco, onde ele é já o diretor-geral do clube, chegou como diretor executivo e já foi promovido a diretor-geral. Então, o Thiago Escuro, que tem muita qualidade, muita competência, é jovem, é um profissional de 41 anos de idade, é muito difícil por essas circunstâncias. Ele acabou praticamente de chegar na Europa. Então, seria muito difícil o Thiago aceitar um convite, aceitar uma proposta para deixar esse projeto que ele queria tanto, trabalhar no futebol europeu. Então, Rodrigo Caetano é a bola da vez, continua sendo. As conversas acontecerão na próxima semana. Reuniões,
propostas oficiais para que o Rodrigo venha ao Corinthians. O Marcelo Dian fica ali em stand-by como uma opção caso nenhum dos outros nomes acabe aí dando certo, tá? Então vamos esperar aí, mas de fato acho que só a partir do dia 6 de dezembro é que teremos uma definição de nome para esse cargo de executivo de futebol. Lembrando que o Corinthians quer contratar, além do executivo de futebol, um analista de mercado. E esse é um profissional que também a gente está buscando informações de quem poderia ser. Um analista de mercado. Mas o Corinthians tem o Cifute, Ivan. O próprio Augusto Melo entende que o Cifute hoje é sucateado dentro do clube. Tá? O Cifute hoje, que está sob o comando do Raoni Tadeu, que é analista de desempenho, chegou até a integrar a seleção brasileira na última Copa do Mundo, e tem mais outros 5 integrantes lá no Cifute. Mas as informações, né, é que as contratações hoje no Corinthians são muito mais na base da indicação de empresário do que propriamente do Cifute, que deveria ser o responsável por isso. Então, o Augusto Melo tem a intenção, sim, de contratar um analista de mercado, que seria a pessoa encarregada para buscar reforços para o Timão. Aproveita esse espaço e comenta sobre esses nomes que eu falei para vocês aí. Vamos falar agora sobre Matias Vinha, bicampeão da Copa Libertadores pelo Palmeiras, ganhou Copa do Brasil pelo Palmeiras, é um baita lateral esquerdo, joga muito, pertence à Roma da Itália, está emprestado ao Sassuolo. Não tem sido muito aproveitado pelo treinador lá e virou um nome também plano A para o Corinthians. Há informação, inclusive em portais ligados ao Palmeiras, que o Matias Vinha já tem um acordo verbal com o Corinthians para 2024. A informação é que ele tem um acordo verbal com o Corinthians para defender o clube em 2024, tá? Claro que essa informação não é confirmada oficialmente pelo Augusto Melo e nem pelo clube. E há, inclusive, informação de que foi o próprio Thiago Escuro, na visita do Augusto Melo, que fez, né, a visita que ele fez a clubes europeus um pouco antes da eleição, de que o próprio Thiago Escuro havia indicado para a lateral esquerda do Corinthians o Matias Vinha, que, repito, é um belo nome, é um belíssimo jogador, tem 1,80 m de altura, é jovem ainda, tem 26 anos de idade apenas, né, tem alguns títulos bastante importantes, né, no futebol brasileiro, por exemplo, como eu falei, foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2020, em 2020, 19 e 20 também, na temporada do 19 e 20 conquistou Libertadores, na temporada 2021 também conquistou Libertadores, e entre outros títulos aí que ele tem pela seleção uruguaia, pela própria Roma da Itália, né, ele foi campeão da conferência lá, da Liga de Conferência da Itália, pela Roma. Então, assim, é um jogador que tem muita experiência, tem participação na seleção uruguaia, tem 35 jogos com a camisa da seleção uruguaia. É um jogador bastante interessante e que ajudaria muito o Corinthians nessa posição. Por enquanto, o Corinthians tem acerto já confirmado com o Hugo, do Goiás, né, um jogador também de 26 anos de idade, mas o Hugo seria para compor elenco. O nome para ser o titular da equipe é o do Matias Vinha. Quero saber o que você acha desse nome. É um nome que está bem quente dentro do clube, que há bastante interesse na vinda desse jogador. Eu quero saber a sua opinião com relação a isso. Você gosta do Matias Vinha? Seria uma boa para reforçar a lateral esquerda do Corinthians? Aproveita o espaço e comenta aí, e eu volto no final da tarde com mais informações do Timão nesta sexta-feira, 1º de dezembro, para você. Deixa o like aí, que é muito importante para o canal, se você gostou do conteúdo, é claro, e se inscreva, seja sempre muito bem-vindo aqui.
Abraço para vocês, excelente dia e até daqui a pouco. Tchau.